Bom dia, meus amores. Bom, aqui ainda é bom dia, mas talvez vocês vão ver esse vídeo no boa tarde ou num boa noite, ou simplesmente olá. Estava eu aqui estudando, fazendo prova hoje. Para quem não sabe, eu faço filosofia. E filosofia, ela nos traz muito a pensar, né? E refletir sobre as coisas, sobre a vida. E para quem também não sabe, eu sou terapeuta integrativa. E assim, eu vejo que ultimamente, há alguns meses, a gente vem passando assim por um aumento muito grande de pessoas assim no limite mesmo, sabe? No limite do cansaço, no limite do estresse, no limite da fé, no limite da confiança, no limite da autoestima, no limite realmente do mental mesmo. Eu também já cheguei a um ponto, há um ano e pouco atrás eu cheguei a um ponto desse, de ter crises, né, de burnout, pânico, enfim. E eu acho que de lá pra cá, o que eu venho aprendendo muito é dar um tempo pra gente, sabe? Eu sei que a gente tem um monte de conta pra pagar, contas atrasadas, a gente teve uma ressaca muito grande aí financeiramente depois da pandemia. Todos nós estamos enfrentando problemas difíceis. Às vezes a gente quer mudar o mundo e não consegue. Eu gostaria de fazer assim, ó, e o mundo mudar, mas não dá. Não depende de nós, não depende de Deus, depende do próprio indivíduo, né? Eu sempre falo assim, como você pode fazer a mudança das coisas e do mundo, e até mesmo de si mesmo, com um gesto de amor e carinho de cada vez. E esse gesto, né, e atitude de cada vez seria você agir, primeiro se conhecendo, primeiro se autoanalisando, primeiro olhando para você, primeiro conhecendo suas limitações, suas veracidades. Eu acho que há 2000 anos atrás, Jesus veio e nos falou muito sobre isso, né? O conheça-se a ti mesmo. E o quanto a gente está se conhecendo, né? O quanto será que a gente se conhece? O quanto a gente realmente está preparado para olhar para esse todo, né? E isso tem muito a ver, né, com aquilo que a gente acaba deixando de fazer, né? Tem uma mensagem que eu postei esses dias que fala assim: não faça somente pedidos quando você orar ou clamar. Afirme também que lhe estão sendo dadas muitas bênçãos e agradeça. Esse comecinho dessa mensagem aqui fala muito sobre a gratidão, né? Eu vejo que as pessoas, elas não têm muita gratidão. Essa semana foi uma semana desde domingo. Hoje já é sexta. Eu comecei a fazer uma intenção de gratidão para com Deus. Então, eu fiz uma intenção, né? E vou ficar até dia 24 de dezembro nessa intenção. Mas eu não tô pedindo nada. Eu só quero agradecer, sabe? Agradecer tudo que Deus tem me dado. Se você não tem problema, vixe, um monte. Vocês vão saber aí nas leituras dos livros. Um monte. Mas, hoje em dia, eu resolvi agradecer um pouco mais, sabe? Ser um pouco mais grato por tudo que Deus tem dado. Ele dá dificuldade? Dá. Né? Acabei de fazer uma prova aqui que eu falei, gente, como assim? Eu não consigo lembrar dessa matéria. Como é uma prova online, fica gravando, fica filmado, não tem como colar. Eu nunca soube colar. É uma das coisas que eu nunca fiz na minha vida, sabia? Que foi colar. Gente, eu não consigo colar. Não consigo. Desde a escolinha eu não conseguia fazer isso. Então eu tenho que estudar, né? Porque senão, como eu não consigo colar, então eu tenho que estudar. E eu estudei a matéria e me deu um branco. Mas tá bom, vamos lá, vamos fazer o que dá, né? E é isso, sabe? A gente tem que ir tentando pegar as coisas amargas e transformar elas em coisas doces. Sabe, eu sei que é difícil, né? Num momento de provação, num momento de estresse, né? Num momento de irritabilidade.
no momento que a gente está passando pela situação. Eu sei. Por isso que eu falo, gente, a gente precisa se cuidar. Se a gente não se cuidar, como que vai ser? Se a gente não cuidar da nossa essência, não cuidar daquilo que nós somos, que nós vivemos, se a gente não cuidar de nós, né? Uma coisa que eu admiro muito lá no Oriente, para quem não sabe também, eu morei 13 anos no Japão. E uma coisa que eu admiro muito lá é essa coisa deles prevenir, sabe? A prevenção. A prevenção da saúde, você se prevenir, né, das coisas que você... Para você, a hora que chegar nesse momento, você não ficar estressado, né? Então, vem um monte de conta, aí você atrasa tudo, né? Eu sou autônoma, eu dependo do recebimento. Se aquela semana foi ruim e eu não recebi, o que vai acontecer com as minhas contas? Elas vão atrasar. Eu vou ficar louco, vou me desesperar, né? Se de repente acontece alguma coisa e eu não consigo resolver, né? E principalmente se não é minha, né? Quantas situações que não são minhas, se eu quiser resolver, como que faz? Né? Eu falo assim, se você tem essa semana, hoje, inclusive, eu dei como se diz, essa analogia, né? Eu fiz essa analogia com uma pessoa. Vamos supor que você tem uma casa para alugar, certo? E você tem um inquilino. Eu moro de aluguel aqui nessa casa, né? Hoje eu moro onde eu trabalho, né? Faz 1 ano já. E aqui eu pago aluguel. E já faz 16 anos que eu moro aqui, né? 16 anos que tinha o espaço. Aí eu diminuí depois da pandemia, né? Readaptei. Tava muito complicado para mim correr para lá, correr para cá, sabe? Às vezes a gente fica assim querendo ter. E o ser onde fica, né? Eu sei de novo que vocês vão falar, mas se a matéria, né? Se e comprar um carro, e comprar o celular do ano, né? E comprar aquela roupa da marca, e ter a casa, tem que ter uma casa, sério, meus amores, eu tô tão feliz aqui na minha casa, sabe? Nossa, tem meu jardim, tem minha hortinha, tem a minha mini floresta, que quem acompanha sempre aí vê os vídeos que eu posto de lá. Tenho meu trabalho que eu amo, adoro. Sabe, eu tenho tudo aqui, né? Faz 16 anos que eu tô aqui. Eu pago por aquilo que a pessoa cedeu o espaço aqui para mim. Então, vou cuidar como se fosse minha. Eu cuido dessa casa como se fosse minha. Eu faço as reformas que é necessária, eu melhoro, eu cuido, eu pinto, sabe? Como se ela fosse minha, né? Então, às vezes o nosso ego, né? Ele é tão grande em querer ter, que a gente esquece do ser e do saber, né? Porque assim, olha, fazer é necessário e é essencial, mas o ser é primordial. E o saber fundamental. Porque se você não tem o fundamento, você não tem a essência. Se você não tem a essência, como você pode fazer? É a mesma coisa, se você quer fazer, deixa eu ver, um mousse de limão. Gente, é uma coisa super simples, não é? Mas às vezes você não sabe, né? Então, assim, eu acho que eu nunca fiz mousse de limão. Quem sempre faz é meu filho. Aí eu vou fazer um almoço domingo e eu quero fazer um mousse de limão. Aí eu fui lá e fui buscar o quê? Saber? Fui buscar a receita. Como fazer um mousse de limão. Coisa super simples, tá bom? Aí, dentro da base da minha receita, eu preciso ter a essência, né? Eu preciso ter a essência desse saber. Aí, como que eu vou buscar essa essência, né? Eu preciso ir atrás dela. Então, eu vou comprar essa essência, né? Então, comprar no sentido aqui, né? De fazer o meu mousse. Mas, você compra a sua essência? Não, você desenvolve ela. O ser, ele vai desenvolvendo a essência ao longo da sua
da sua prática. Ele vai desenvolvendo a sua essência ao longo do seu ser. Isso requer autoconhecimento, né? Eu falei bastante numa mensagem assim, perdoe depois, verdadeiramente de coração. Perdoe uma pessoa verdadeiramente de coração. Que você olhe para aquela pessoa e você não sinta mais nada, né? No sentido ruim ou negativo ou qualquer outra coisa que seja, né? Então, a gente precisa, assim, ó, soltar um pouquinho o nosso passado, né? Tem uma frase que fala assim, enquanto você estiver preso às dores do passado, não verá, na verdade, o grande amor que Deus tem por você. Por quê? Aí é onde entra a ingratidão. Porque você fica lá, porque fulano fez, Bertano fez, Cicano fez, não, né? E às vezes é coisa que nem é com você, né? Voltando para casa, olha onde eu fui, né? Oh, filósofo é duro por causa disso, né? Filosofia, você viaja na essência, né? Então, assim, olha, vamos supor que você alugou uma casa, né? Então, por exemplo, eu aluguei essa casa. Aí, vamos supor que o meu vizinho, ele comece a jogar sujeira na minha calçada. Ou que ele comece a roubar a energia minha. Faz um gato da minha energia. Cabe a quem resolver esse problema? A mim. Cabe ao proprietário resolver o problema? Vamos supor que o proprietário passa aqui na frente da minha casa e ele olha e fala assim, tem um gato aqui. E ele fala assim, nossa, essa sujeira na calçada, né? Aí ele fala assim, bom, então eu vou pegar o vizinho e vou falar para ele e vou tentar resolver o problema. Mas o problema não é dele. Quem está pagando a energia sou eu. O nome da energia está no meu nome, né? A conta da energia está no meu nome. Se de repente vir a força e luz vier aqui, é eu que vou arcar com as consequências, porque está no meu nome, né? Se receber uma notificação que tem sujeira na porta, quem vai receber a notificação sou eu, não é verdade? Então, por que eu quero resolver um problema que não é meu, né? Não é meu. E aí, às vezes, a gente entra numa situação muito difícil. Essa semana eu entrei numa situação difícil dessa. Não posso contar porque é caso de atendimento. Mas eu fui tentar ajudar uma pessoa e essa pessoa viu de outra forma. Nossa, falou um monte pra mim. E fui conversar com uma terceira pessoa para poder falar o que eu estava percebendo nessa pessoa. E essa terceira pessoa, ela não conseguiu entender o que eu falei e fez um auê, né? Então, resumo da história. Às vezes você quer resolver um problema, você piora ele, entendeu? Então, não queira resolver problemas que não são de vocês, não, meus amores. Resolva o que é seu, e o que é seu já tá demais, não é verdade? Meu, o que é nosso já tá demais. Para que a gente vai querer ficar resolvendo o problema dos outros, né? Então, a nossa evolução, ela começa onde começa a nossa manifestação. A manifestação daquilo que você está, para onde você busca o ir. A manifestação daquilo que você é e o que você pode transformar. Nós não podemos mudar o mundo, mas podemos nos mudar. Não podemos transformar o outro, mas podemos transformar a nós mesmos. Não podemos fazer o que queremos para o outro, mas podemos fazer o que queremos para nós. E já está de bom tamanho, né? Porque, olha, ô vidinha difícil de trabalhar, não é? Quantas coisas você tem aí dentro de você? Quantas sombras você tem aí dentro de você? Para de ficar olhando para a sombra dos outros. Na verdade, quando você olha para a sombra dos outros, é porque é seu reflexo, então, cuidado. Toma cuidado o que você está vendo aí.
Ano passado eu resolvi fazer uma busca grande em mim mesma, lá ocultamente, nas minhas cavernas internas. Eu descobri 2 situações que eu não gostava no outro, que era minha. Eu me deparei, levei um susto. A hora que eu olhei verdadeiramente para o espelho e falei, puxa vida, isso também é meu. Na verdade, isso é meu, né? Porque tudo que a gente vê lá fora é porque está refletindo dentro de nós, né? Revolta, mágoa, tristeza, coisas ruins, o mundo tá péssimo, é sério? Que mundo que você tá vivendo aí, né? O mundo tá onde todas as criaturas estão. Você quer estar num mundo melhor? Então, ó, olha aqui pro seu coração. Entra dentro dele. Busca debulhar ele, lapidar ele. Você vai encontrar o seu eu divino, que está conectado com a consciência de Deus, com o amor de Jesus, a amplitude de tudo que é luz, está aqui dentro. Se você não buscar aí dentro, infelizmente fora, você não vai achar, né? Você vai se frustrar, vai se machucar, e aí vai querer dar cabo da vida. Será que realmente é a solução? Não sei qual que é a sua consciência e a sua crença, mas independente de qual for, você acha realmente que se matar é a solução? Você acha que realmente se vitimizar é a solução? Você acha que realmente colocar a culpa no outro é a solução? Hein? Você acha mesmo? Pensa sobre isso. E arregaça as mangas. Começa a trabalhar com você. Começa a se melhorar. Começa a limpar a sua visão. A limpar a sua audição. Comece a limpar o seu sentir. Limpa essas narinas que devem estar sujinhas. Limpa teu paladar. Comece a fazer coisas produtivas e não improdutivas. 5 sentidos, meus amores. Se você não aprender o A, I e o U, jamais você vai conseguir escrever um livro. E aí o livro da sua vida fica com aquelas frases todas. Você consegue ler? Vamos supor que eu vou escrever felicidade. Se eu não tiver as vogais, como que fica? Não dá nem para ler. Não é verdade? Então, vai ficar FLDD, C, FLCDD, felicidade, né? E aí? Você não vai nem entender, não forma a palavra, não forma. Não dá, não tem como. Se você não tiver as vogais, você não tem como, você vai ficar não entendendo nada que está acontecendo na sua vida, não entendendo nada que está acontecendo no mundo, nas coisas, nas pessoas, nada. Desenvolva o teu A, E, I, O, U, seus 5 sentidos. Procure sentir mais. Procure ver diferente. Procure ouvir melhor. Procure falar, degustar a vida de forma positiva e faça as coisas acontecerem. Não é fora, é dentro. Se lapidem. Só assim nós conseguiremos seguir um caminho próspero e feliz. Sem isso, não vai ter como. E o que a gente percebe muito são hoje as crises de burnout. Toma cuidado com o excesso, viu? Eu, Simone, já tive vários excessos. Hoje em dia eu tô mais tranquila. Então, tenho prova, tenho isso, tenho aquilo, mas eu vou dando um tempo, que nem tava fazendo prova desde manhã. Aí terminei, tem mais 2 trabalhos para fazer, né? Tem que entregar até domingo. E eu parei aqui para dar uma distraída, porque eu adoro gravar, e já faz tempo que eu não gravo vídeo para vocês aqui no YouTube, né? E no Insta geralmente eu posto bastante coisa,
Mas aqui no YouTube tô devendo pra vocês. É que tá bem corrido mesmo, viu, meus amores? Mas eu vou procurar ser mais presente com vocês. E aí, o que eu fiz? Parei um pouquinho pra dar uma esparecida na cabeça. Aí, daqui a pouco eu volto. Eu tenho um atendimento pra fazer. Aí, depois eu volto, né, pra fazer umas coisinhas. E aí, eu continuo o meu trabalho. Amanhã também, só que amanhã eu tirei um tempinho. Amanhã eu quero ir no cinema, quero dar uma distraída, vou assistir um filme infantil que eu sempre gostei, foi um dos desenhos que eu mais gostava, que era os Smurf. Quem lembra aí? Olhem, quem falar que sim, tá na minha idade. Então era muito gostoso assistir, então eu quero dar uma tirada um pouquinho, dar uma descansada e me levar no cinema. Ah, sim, você vai com quem? Vou sozinha. Nossa, mas cinema sozinha, e daí? A melhor companhia sou eu mesma. Não é verdade? Então, amanhã eu vou ver se eu vou no cinema, vou dar uma distraída, assistir um filme, descansar, né? Domingo eu vou continuar minha série aí de quase 300 capítulos, que é a série de Moisés que eu tô assistindo. Vou, né, na igreja, fazer minhas orações, minhas emanações. Ontem também já fui. Então, assim, eu vou dando esse tempo, meus amores. Eu vou me colocando no meu dia a dia. Eu vou me colocando na minha rotina. Eu vou me colocando naquilo que é necessário, né? Dentro das aulas, dentro dos estudos, dentro dos atendimentos, dentro dos projetos, né? Dentro da minha casa. Mas eu também sou importante, né? Então, se você tá nessa rotina de trabalho, e isso tá te estressando, deixando ansioso, eufórico, pega um tempo pra você. Aproveita aí que a gente tá começando o final de semana, né? Como dizem, sextou. E vê um momento pra você. Se não tem dinheiro, ó, tem o Botânicos. Quem mora aqui em Bauru, ou quem não mora, deve ter alguma coisa pública aí perto da sua casa. Vai nas coisas públicas. Tem um Sesc, né? Tem as coisas, as praças, tem os lugares públicos. Você não precisa gastar dinheiro para se cuidar, meu amor. Você não precisa gastar dinheiro para viver momentos de introspecção com você mesmo, com a natureza, com Deus, né? Gratidão pelo bate-papo. Agora eu preciso voltar, tá bom? Beijinhos. Prometo que eu não vou ficar sumida tanto, que é difícil, né? São tempos que a gente vai priorizando a semana, o dia, mas eu vou ver nos minutinhos que eu tiver aqui. Às vezes a gente, né, acaba tendo que fazer toda uma produção e tal, mas sem produção mesmo, né? É isso aí. Desde que a gente passa a mensagem, Deus não quer uma mensagem bonita no sentido externo. Ele quer uma mensagem bonita no sentido interno, né? Não importa o embrulho, mas sim o conteúdo, né? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana aí pra vocês.